noite tem baile bom. Já limparam a cortina e passaram parafina no chão. Fala minha galera, beleza? Mais um Ciazejo Entrevista. Pra quem não me conhece, eu sou Samuel Ninô, integrante da Ciazejo, dançarino. E hoje eu tenho ao meu lado ela, Sheila Santos. Coloca uma salva de palmas aí pra gente, que ela merece muito. Gente, mulher sensacional. E ó, vou começar esse vídeo fazendo diferente. Em primeiro lugar, agradecer o meu parceiro Pedro Saula, toda a equipe do Samba Sou Eu, que nos proporcionou esse encontro aqui. Muito obrigado, e agradecer em especial a Sheila, porque eu sei que aqui correria, várias aulas, a gente conseguiu achar um espacinho na agenda dela para poder ter esse bate-papo, tá bom? Sheila, queria pedir que você se apresentasse para o pessoal conhecer. Pra quem ainda não conhece, que ela é famosíssima aí, ó, no meio da dança. Não é tudo isso não. Conhecer um pouquinho mais de como você começou na dança, o que te fez vir para a dança e qual que é a sua principal motivação dentro da dança. Eu comecei com 8 anos. E então eu comecei por uma motivação normal de menina, aquela menina que quer fazer balé. E aí a minha mãe me colocou no balé e aquilo foi tomando uma dimensão que daqui a pouco eu já estava mais no balé do que em casa. E daqui a pouco eu comecei com mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a ajudar a minha professora de balé. E aquilo virou uma responsabilidade. Daqui a pouco eu comecei a pagar os meus figurinos de final de ano, ajudando nas coreografias de final de ano. Então aquilo já ficou um pouquinho mais sério. E aí quando eu vi, eu estava pensando no vestibular e eu não conseguia escolher outra coisa a não ser dança. E aí chegou aquele momento tenso ali que você precisa convencer as pessoas ao seu redor de que dança não é uma coisa de vagabundo, você não vai morrer de fome e você pode, e é uma profissão, né? Então foi aquele momento, mas graças a Deus eu tive uma família muito apoiadora. Isso é importante. Eles não entendiam nada, mas eles apoiavam. Entendeu? Assim, não era um apoio também super explícito, mas era uma coisa assim, tudo bem, é isso que você quer? Você sabe das consequências do que você quer? Então faz. Porque se você ficar infeliz vai ser pior, né? E aí eu fui fazer faculdade de dança. Eu fiz a faculdade de dança em Curitiba, na FAP. Então, na verdade, a minha história com dança começou no balé clássico, no jazz, na dança contemporânea. Dancei um pouco de folclore alemão, olha, super loira eu. Dancei um pouquinho de hip hop, um pouquinho de dança flamenca. Quer dizer, quando você dança, quando você está nesse meio da dança solo, né, você acaba experimentando um pouco de cada coisa. E isso vai formando a sua dança, né, vai te formando como bailarina. Depois que eu entrei na faculdade, eu acabei ficando muito mais na dança contemporânea do que em outra dança qualquer. Dancei um tempo profissionalmente, dança contemporânea, e aí eu trabalhei muito tempo com criança, em escolas, com dança escolar, com balé clássico. Trabalhei na Escola Bolshoi, em Joinville, na seleção dos alunos da Escola Bolshoi, que foi uma das grandes experiências, que é uma experiência de uma escola internacional, então tudo é um pouco diferente. Tá podendo, hein? E aí lá no final disso, eu estava morando em Joinville, queria voltar para Curitiba e conheci uma galera da dança de salão enquanto eu estava na faculdade, porque tinha uma amiga nossa de turma que ela saía com a galera de dança de salão e a gente descobriu que lá tinha homem. E aí, os homens acham que só vocês que vão para pegar mulher na balada. Então, as minhas colegas de faculdade descobriram que tinham rapazes na dança de salão que gostavam de mulher, porque os nossos colegas de faculdade não gostavam. E aí, a gente falou, e eles levavam a gente de um lado para o outro, a gente não sabia o que estava fazendo, mas a gente achava o máximo. Porque era um momento, a dança de salão naquela época era um momento de eu dançar sem técnica, digamos assim, que o balé e o contemporâneo tem muito forte. Então a gente ia pra balada e achava aquilo legal, eu comecei a achar isso diferente, comecei a me envolver com a dança de salão, e aí quando eu estava em Joinville, em 2003, foi quando um amigo dessa época resolveu abrir um centro de dança Jaime Arocha em Curitiba, trazendo o Cristóvão Cristianes para essa escola, e me chamou para ser professora de alongamento, de balé, de outras coisas,
E aí, meu filho, quando eu pisquei, eu já estava trabalhando com dança de salão. Foi muito assim, eu acabei me envolvendo e quando eu vi, eu já estava trabalhando com dança de salão e nunca mais deixei. Então, esse ano fazem 15 anos que eu trabalho com dança de salão e fazem 32 que eu danço. E eu tenho 25 de idade. A começou. conta não fecha, mas fica desse jeito. Tá certo aí, né? A nossa matemática é de um jeito. É de outro jeito, cada um com a exatamente. matemática que pode. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu sou muito fã, assim, além da sua dança, do seu trabalho como professora. Como que você desenvolve a sua metodologia e o legal é que eu acho que você consegue um equilíbrio entre a questão da técnica e a questão da liberdade. Vou trazer aqui para o samba de gafieira, que é o, vamos dizer assim, onde eu mais domino. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma aula com você no início do ano e você fez um apanhado de como eu consigo ter liberdade dentro da dança, mas sem bagunçar. Sim. Dentro dos princípios. Porque uma coisa é eu chegar e, tô dançando de qualquer jeito, não. Tô buscando a minha verdade. Eu não acredito muito nisso. E eu queria que você compartilhasse com a gente essa questão da metodologia que você vem desenvolvendo e como que você está abordando isso com os seus alunos. Tá. É engraçado, né? Porque acho que eu nunca parei para falar disso, tá? Assim, então vamos lá, então. Vamos ser cobaias aqui. Na verdade, assim, metodologia é uma coisa que eu falo bastante, porque eu trabalho muito com professores. Eu dou aula na pós-graduação de danças de salão lá de Curitiba, que é da Tuiuti, que foi onde eu também fiz essa pós-graduação como aluna, e na segunda turma a partir da segunda turma eu me tornei professora. A gente teve um curso de professores na 8 Tempos, lá de Curitiba, durante uns 8 anos. Depois eu hoje trabalho com o Marcelo Grangeiro e com a Raquel Mesquita, que é uma honra trabalhar com ela e com o Marcelo no Cardas, que é um outro curso de metodologia. Pessoal aí, né? Top 5. Meu sonho é ser a Raquel Mesquita, eu tô correndo atrás disso. O dia que a gente for inteligente que nem ela, a gente tá feito. E aí o que acontece? Por essas oportunidades todas que eu fui tendo de trabalhar com profissionais, eu acho que eu tive que cada vez mais ser clara no que eu queria falar e no que eu queria passar. Então esse é o primeiro ponto, né? Legal. Que eu sinto que é uma coisa que falta para os professores, assim. Eu sei o que eu quero ensinar, eu tenho conhecimento, mas quando eu vou transmitir, eu não transmito bem. Transmito de uma forma bagunçada, e aí começa por uma organização. Eu preciso organizar essa informação para passar. Depois eu preciso ser claro ao passar. E eu preciso ter uma série de ferramentas para passar essa informação, porque você vai entender de um jeito, fulano vai entender de outro, e vocês estão todos na mesma sala, né? E aí, essa organização, eu também trouxe um pouco do balé clássico e da dança contemporânea, que são técnicas de dança muito mais evoluídas que a dança de salão nessa questão. Tirando essa clareza, aí eu acho que vem um segundo ponto, que eu acredito que a dança de salão, ela tá em processo, né? Está começando um processo de evolução, de organização, de metodologia, de informação e de identidade como técnica. A gente, como técnica organizada, tem cerca de uns 30 anos só, 35 anos. O balé tem 500 anos. Então, assim, aí a gente às vezes tem algumas urgências que não dá pra gente melhorar isso agora, porque a gente não tem tempo suficiente de técnica. E é isso que você falou de deixar meio bagunçado, né? Assim, tem a liberdade, mas fica bagunçado, é porque justamente ainda as pessoas não entenderam bem o que é essa liberdade. E os próprios profissionais, nós profissionais, ainda também não temos todas as ferramentas disponíveis para passar isso de uma forma que fique claro, né? Então, eu acho que a gente ainda está no processo nessa questão de liberdade. Agora, aí vem um outro ponto, né? Tirando a parte metodológica, que é a minha dança. Eu aprendi a ser livre em outras danças que não na dança de salão. E eu aprendi a ser livre com responsabilidade. Então, assim, eu posso ser livre o quanto eu quiser, mas eu tenho que organizar essa minha liberdade. Ainda mais quando eu quero ser livre junto com alguém. Porque senão fica uma zona, que é o que você falou, fica bagunçado, né?
Então eu tiro muito pelo que eu vivi, da minha experiência, assim. Quando eu tentei fazer coisas porque eu estava sentindo, porque eu achava legal, porque eu invadia o teu espaço, eu não te comunicava bem, eu dançava sozinha, eu escutava a minha música sozinha e assim por diante. Quando eu passei a entender a minha liberdade, mas querer que você seja livre comigo, aí a coisa começou a ficar um pouco melhor. Então eu sinto que hoje o que está faltando primeiro é você descobrir o que é liberdade para você sozinho. Depois, como que você pode participar o outro da sua liberdade. E como você pode ser responsável pela sua liberdade. Porque se der pode falar palavrão nesse vídeo? Pode. Se der uma merda, você tem que resolver, porque a liberdade é sua. Exatamente. Então aí as pessoas elas querem ser livres, mas elas não querem ser responsáveis. E liberdade traz responsabilidade. Exatamente. Então acho que foi aí que mudou o meu jeito de ensinar isso. Porque se eu me preocupo com você enquanto eu tô dançando com você, eu quero que você esteja comigo, eu vou ser mais responsável pelo que eu tô fazendo, né? E quando eu não me preocupo, eu sou livre. Só, simplesmente, né? Agora, se eu danço sozinho, eu posso ser livre, do jeito que eu quiser. Só que eu não tenho essa preocupação com a outra pessoa. E aí eu tenho buscado, ainda acho que estou caminhando nessa trajetória como professora, buscando formas e métodos e exercícios e caminhos para que o meu aluno consiga essa liberdade. Porque também isso eu acho que é uma falha nossa. Se eu consigo, não quer dizer que o outro consegue. Então, como eu como professora, consigo fazer com que ele faça. Essa é a tarefa do professor, né? Fazer com que o outro faça. E buscar meios para que ele entenda e faça de acordo com o que... Sabe uma coisa que me deixou, que a Sheila, eu posso dizer assim, que ela mudou minha vida? Eu fiz uma aula com ela no início do semestre, e aí eu tava passando por um momento na minha dança que eu sou um cara muito espontâneo, e quando eu tô dançando, principalmente o meu samba de gafeira, eu sou apaixonado por samba. Tanto é que eu tenho a oportunidade, o privilégio de não só dançar, mas de cantar também. E aí quando eu tô dançando, eu meio que entro em flow. Só que eu tava tendo uns problemas, porque aí eu aprendi dentro da Ciazejo, né, a companhia de dança que eu faço parte, do mestre Thiago Seba, que a gente tem ali, vamos dizer assim, um estatuto da gafeira, tem os princípios que a gente precisa seguir, principalmente a questão da ronda. Mas quando eu tava dançando, às vezes eu entrava em flow e eu percebia que algumas pessoas, de certa forma, ficavam me olhando, entende? Eu dançando da minha maneira e tal. E eu recebi um feedback que, de repente, como se eu estivesse querendo me aparecer, me exibir. Não era eu só querendo dançar ali na minha vibe. E aí, por conta desse feedback, que eu nem sei se chegou aos meus ouvidos, eu tava no baile, assim, eu não tava me saindo do baile realizado, tava dançado. Se podando isso. Por causa disso. E aí, eu fui comentar isso com a Sheila, não sei nem se ela lembra, na aula dela. E aí ela falou bem assim, olha, uma pessoa que dança com 3 meses de dança, ela tem uma bagagem. Uma outra pessoa que tem aí seus 4, 5, 10, ela tem outra bagagem. Não tem por que a gente querer que a pessoa de 6 anos faça as movimentações de acordo com a bagagem da pessoa que tem 3 meses de dança. Exatamente. Isso foi libertador para mim, porque aí eu comecei a achar, a partir disso, a minha verdade. E voltei ainda mais a dançar para mim, respeitando o princípio do salão, tendo um cuidado com o que está... Com o meio, isso, né? O que tá à nossa volta, ao nosso redor. Isso mudou. E aí eu queria entender um pouco mais como é que você faz para trazer toda essa sua bagagem e aplicar na dança de salão. E aí como que você consegue, de repente, vai fazer um giro, aí você traz um princípio da sua vivência do balé, vai fazer alguma movimentação, traz um outro princípio do contemporâneo. Como é que funciona
baile bom. Já limparam a cortina e passaram para